Galera, Vasco Análise, meu canal, aqui Marcelo falando. Convido vocês aí a se inscreverem no meu canal, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram também, né? Se gostarem também, dê um like, dislike, comente aí, que é sempre boa interação, né? Tudo de Vascão pra vocês. Bom, primeiro passo aqui do vídeo, primeiro ponto do vídeo, é falar que quinta-feira agora é um dos jogos mais importantes do ano pra gente. Temos 20 pontos, ganhando vamos a 23. Um jogo atrasado contra o América Mineiro para jogar no Horto, 26. E aí a gente já começa a pensar sair da zona de rebaixamento e nos manter fora da zona de rebaixamento, né? Ontem foi férias, foi folga do pessoal, que jogou sábado. Quem não jogou, treinou. Segunda e terça agora, né? Hoje, amanhã e quarta vão ter treinos para decidir quem joga, quem não está suspenso, quem pode voltar. Por exemplo, Medel está voltando aí, né? E recuperação dos jogadores que tiveram presentes contra o Fluminense, num jogo desgastante, um calor danado, 4 horas no Newton Santos, um gramado sintético, ele é complicado, ele faz você se esforçar mais, desgaste é maior, e aí tem que ter um tempo maior de descanso para o pessoal voltar e treinar, né? Inclusive, nos vídeos anteriores eu falo, né? Jogadores que não estão fora de forma, não estão 100%, o problema é no descanso. O jogador joga, obviamente, se desgasta, e depois do descanso a gente vai saber se ele vai poder jogar no outro jogo ou não. É o caso do Payet, por exemplo, né? Todo mundo pede, bota o Payet e tal. Tem que saber se ele vai aguentar essa sequência aí, né? Acho que com relação ao Payet tem que ter um estudo específico para que ele entre em alguns jogos mais importantes, jogue menos do que os outros. Partida resolvida, tira. A gente tem que contar com ele, mas com calma para não estourar, né? Vegetti também, vem jogando todas as partidas aí, já não é mais um garoto. A gente tem que pensar em tudo isso aí. Tudo isso aí tem que ser um objeto de pensamento para a gente chegar ao final do campeonato, para livrar a 777 e a diretoria da cagada que eles fizeram, né? Por só contratar jogadores mais ou menos dignos e dignos na segunda janela de transferência. Não que não sejam dignos, mas para o Vasco, para quem viveu o Vasco na essência, para quem quer o Vasco lá em cima, tem que ter mais, né? Bom, separei aqui, não vou falar de time titular hoje. O time que entrou jogando contra o Fluminense, não vou falar. Vou falar sobre o pessoal, sobre os jogadores, né? Que estão à disposição do técnico em cada posição. E que a gente deve ficar de olho vivo aí, para esse ano ainda, para quem vai renovar para ano que vem, para quem está emprestado, para quem vai ser comprado, para quem a gente vai manter o contrato e verificando aí o fechamento dele, renovar o contrato dos adquiridos definitivamente, né? Bom, falei que não vou falar de ninguém titular, portanto temos Ivan e House como goleiros, né? Acho que Ivan é o segundo goleiro, muito bom, nem sei se é reserva, mas está como reserva. São muito bons os dois, Léo Jardim e o Ivan. Estamos muito bem servidos de goleiro. Ainda tem o House ali como o terceiro goleiro do Vasco, né? Então estamos aí bem no gol. Na direita, na lateral direita, Pomita é o titular. Portanto, a gente teria aí no papel Paulo Henrique, Gabriel Dias, e eu acho que a gente poderia tentar, se fosse preciso no futuro, o Figueiredo por esse caminho aí. Ele é um cara que tem raça, pé direito, corre bem, poderia marcar, aprender a ser lateral. Isso demandaria tempo, não é para agora. Poderia ter alguém de olho no Figueiredo. Figueiredo, você é centroavante da base, mas vamos com calma, aqui é mais difícil. Vamos tentar a lateral direita e fazer um trabalho com esse rapaz. O Barbieri fez esse trabalho com o Figueiredo como volante.
E eu já falei aqui, tem jogador que não consegue jogar de costas. E eu afirmo aqui, o Figueiredo não consegue jogar de costas. Ah, mas o centroavante joga de costas e tal. É outro esquema, é num espaço pequeno de campo e que ele vai verificar mais quem está à volta dele. A volância é muito complicada, muita gente ali indo e vindo atrapalha quem não tem esse viés aí, jogar de costas, né? Então Paulo Henrique e Gabriel Dias está machucado, então a gente teria só de ofício o Paulo Henrique, sendo que o Bambu vinha sendo utilizado ali pelo Ramon Dias como lateral direito improvisado, lateral direito mesmo, ou seja, marcando mais do que marca o Pumita, mas deixando brechas na defesa também, porque ele não é lateral direito, ele é zagueiro, né? Zagueiro pela direita. Bom, na zaga, tirando aí, né, Medel, Léo, Maicon, que vem jogando aí direto, a gente tem um Capasso que pode jogar pelos dois lados, tanto na zaga pela direita, tanto na zaga pela esquerda. Então é um reserva bom imediato, né? Demorou um pouco mais a se adaptar ao futebol brasileiro, entregou lá aquela bola ridícula no jogo contra o Flamengo, mas tá bom. Robson, né? Já falamos aqui, tem que voltar para ser lateral, ficar na reserva. Miranda também joga pela direita. E na esquerda, o Zé Vitor tem que jogar por ali. Então fica Capasso e Zé Vitor para jogar pela esquerda na zaga. E pela direita, Miranda e Robson, né? Para ficar um time equalizado, né? Tantas peças em tantos lugares do campo. Na lateral esquerda a gente só tem o Jefferson. Eu sempre falo aqui, né? Todo mundo diz, olha, se precisar o Léo joga na lateral esquerda. Acho que não. O Léo tem que ficar na zaga pelo lado esquerdo e contratar um jogador para ser lateral esquerdo. A gente pode contratar aí. Contratou o Jefferson, reserva imediato. Contrata outro para ser... para a gente ter dois reservas, pelo menos, do Piton, né? E o Piton joga muito, mas de repente daqui a pouco pode se machucar, pode ficar suspenso. E a gente não tem aí um lateral esquerdo. Sequer o Paulo Henrique, o Jefferson vai ficando no banco de reservas nos jogos do Vasco. Na primeira volância, e o Ramon joga com o primeiro volante fixo, a gente teria aí de função mesmo o Deluca e o Cocão. Cocão e Deluca jogam de primeiro volante fixos, né? Sendo que Jair e o Barros não são os primeiros volantes, jogam mais como segundo volante. E também podem atuar como terceiro homem de meio de campo. O antigo camisa, nem posso falar camisa 8, que antigamente só tinha o 5, 8 e 10. Terceiro homem de meio de campo, né? Então o Barros e o Jair podem funcionar dessa forma, e o Cocão e o Deluca primeira volância. Sendo que o Deluca está machucado ainda, está lesionado. E o Barros também teve uma lesão aí. Muita calma na volta desse pessoal, né? Bom, no meio de campo em si, nos lugares de Paulinho e Praxedes, há um problema. A gente não tem ninguém nesse lugar aí. No lugar do Paulinho a gente ainda tem o Marlon, mas pode ser usado na frente, pelo lado esquerdo, como foi usado contra o Fluminense. E pelo lado direito a gente só tem o Serginho. Então, no lugar do Paulinho a gente só tem o Serginho. No lugar do Praxedes a gente só tem o Marlon. Inclusive o Serginho também joga na frente, pelo lado direito, como o Marlon também joga na frente, pelo lado esquerdo, né? Mas no meio de campo mesmo a gente só teria, nessas funções de criação mesmo, o Marlon pela esquerda e me fugiu agora a memória. Bom, vamos lá. Na frente, pelo lado esquerdo, Serginho. A gente teria o Marlon pela esquerda e o Serginho pela direita na criação, no meio de campo especificamente, né? Sendo que esses dois jogadores, eles também são utilizados na frente, até para baixar até o meio de campo um pouquinho mais, para marcar os pontas, né? Ajudando na fase defensiva com o Bambu e Piton. Na frente, pelo lado direito, eu gosto muito do Peck pela direita, né? Mas vejo muito o Peck voltando para ajudar o Piton na defesa. Então, no ataque ele pode ficar do meio para frente,
e tentar marcar o máximo possível aqui essa função do Piton para ajudar ali. Então tá bom, não obstante eu achar que ele joga na direita, ele joga muito bem com o pé trocado. Eu não gosto muito não, mas ele joga bem com o pé trocado. Eu acho que ele pode jogar pela esquerda para ajudar o Piton na marcação, né? Na frente, como eu já falei, Orelhano e Serginho pelo lado direito, ou o Peck. Pelo lado esquerdo, o Eric Marcos também joga por ali. Eric Marcos também joga pela direita. Mas a gente tem que aproveitar esse rapaz na esquerda. O Alex Teixeira não é carta fora do baralho. É um campeonato longo. Ele perdeu espaço. É um bom jogador. Pode jogar um pedaço do jogo. A gente tem essa cabeça, né? Não, o jogador tem que entrar e jogar, não. Os jogadores podem fazer funções em dados momentos dos jogos. Ah, faltam 30 minutos, eu quero uma situação tal, colocar alguém nas costas de fulano de tal que subiu, eu quero segurar ali, o criador está vindo muito por dentro. Se usa o Alex Teixeira. Ele tem uma boa infiltração, um bom passe, infiltrando, arrasta um pouco a bola, é bom. Só não é titular agora no momento, mas quem sabe? Não desaprende de jogar bola, né? E na frente a gente tem aí, já falei, né? O Figueiredo, que poderia ser usado na lateral direita, enquanto o Zé Gabriel está machucado. O GB e o Ryan com calma, entrando com calma esses caras. Muita calma. Ryan e GB entrando com calma. São dois belíssimos crias. E o Sebastião Ferreira, que é muito bom também. Tanto joga de centroavante fixo, quanto joga de segundo atacante. O GB e o Ryan também jogam de segundo atacante. E o Figueiredo também joga de segundo atacante. Então a gente tem ainda um elenco fraco. Acabei de decantar para vocês aqui, um elenco fraco. Faltariam peças importantes em cada lugar que eu falei aqui. Mas é raro um time ter peças fortes em todas as posições nas reservas. Os caras não ficam, eles saem. Os caras bons para serem titulares, eles querem jogar. E é difícil eles ficarem em times na reserva eternamente, né? Então a gente tem que sempre estar rodando o pessoal, colocando, negociando com os caras. Você vai entrar, não sei o quê, porque friso aqui, nenhum jogador bom fica na reserva há muito tempo. Ou porque tem qualidade e vai para ser titular, ou não aguenta pelo ego e pela vontade de exercer a profissão, quer jogar. Perfeito. Então tá aí uma análise sobre os reservas do Vasco. E volto a falar aqui. Quinta-feira, 19 horas, São Januário. Vou estar lá para ajudar o Vasco. Consumindo com o pessoal na Barreira. Vou assistir o jogo. E nunca abandonando o Vascão, tá? Aqui onde ele estiver. Para sempre a gente vai estar ao lado do Vasco. Se gostou do conteúdo, se inscreve aí. Dê o like ou dislike. O importante é a comunicação. Comente. De forma urbana, se o comentário for urbano, eu respondo. Gostando do conteúdo, dê o like, né, nas plataformas Kawaii, TikTok, Instagram também, aqui no YouTube. Vasco em Análise, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.